Você já ouviu falar em arcadismo? Bom, o arcadismo, ou também que pode ser chamado de neoclassicismo, como uma referência ao classicismo da antiguidade greco-romana, foi um movimento literário que surgiu na Europa, que buscava simplicidade, uma comunhão com a natureza e com as coisas que a vida dá. Muito diferente do barroco, o arcadismo quer paz, tranquilidade. É considerado o principal movimento literário do século XVIII. Antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, a origem do arcadismo. Como falado anteriormente, o arcadismo ele surgiu no século XVIII, um período que é conhecido como o século das luzes, porque nessa época estava acontecendo o iluminismo, que trazia a ideia de igualdade e liberdade. O arcadismo ele se aproximou muito das ideias do iluminismo. Aqui no Brasil, nesse mesmo período, estava acontecendo a Inconfidência Mineira, que aconteceu porque os portugueses conseguiram encontrar mineração aqui no Brasil e a partir daí começou uma urbanização muito grande lá em Minas Gerais. E com esse negócio da urbanização e também os portugueses eles pegavam o ouro, levavam para a Europa, as pessoas começaram a ficar muito revoltadas. Daí isso causou a Inconfidência Mineira. E a gente está falando disso porque foi a partir daí que começou a surgir os poetas árcades aqui no Brasil. Alguns dos poetas árcades eles participaram da Inconfidência Mineira e eles foram bem relevantes para o pensamento e o desenvolvimento dessa revolta. Com essa coisa da urbanização, eles tiveram a influência da ideia de fugir um pouco do urbano e em busca da simplicidade, uma vida tranquila. Sobre as características das escolas literárias, podemos dizer que uma das principais marcas é o bucolismo, que é a prática da vida simples em contato com a natureza. O pastoralismo é onde o poeta finge ser um pastor e faz o uso de pseudônimos, que é o poeta que obedece um conjunto de lemas latinos, que irei traduzir algumas delas. Fugere urbem, traduzindo seria fuga da cidade. Então, isso se encaixa num contexto histórico, que é onde o poeta quer fugir da urbanização para um lugar mais tranquilo, como se diz em Lorcos Amoebuns, que no caso seria o lugar para se viver. Inutilia trucati, cortar o inútil, desapegar os bens materiais e o que é considerado inútil. A hora média escrita, média dourada e equilíbrio, carpe diem, aproveitar o dia. Em Portugal, o arcadismo ele teve início oficialmente em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, entidade que se reunia intelectuais e artistas para discutirem sobre a arte. Né? Também nessa época, Portugal passava por um período final de sua reestruturação econômica, política e cultural. E o país ele foi tomado por um clima de renovação. E uma das principais características do arcadismo em Portugal era a valorização da vida no campo e a abominação em relação às vivências nos centros urbanos. A leveza, a simplicidade e a paz que a natureza transmitia, além do iluminismo, faziam parte do conceito arcade. Já que estamos falando sobre arcadismo, vamos falar um pouco dele na nossa região brasileira. No século XVIII, que é considerado o século de ouro no Brasil, foi nesse período que a região sudeste se tornou o principal eixo econômico e político do país, nas cidades de Vila Rica, atual Ouro Preto e Rio de Janeiro. O marco inaugural do arcadismo foi em 1768, em Vila Rica, com a fundação da Arcádia Ultramarina e a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Mesmo não construindo um grupo nos moldes das Arcádias europeias, assim é formada a primeira geração literária brasileira. Já um pouco mais à frente, em 1808, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, nasce a chamada Escola Setecentista, que com suas medidas político-administrativas permitiu a introdução do pensamento pré-romântico no Brasil. Em termos de análise literária, é possível dizer que o arcadismo brasileiro tem três manifestações diferentes: as obras líricas, as sátíricas e as épicas. Lírico. As obras líricas do arcadismo no Brasil são aquelas que buscavam expressar os sentimentos de um sujeito lírico. Os principais autores dessa vertente são Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Sático. As cartas chinelas, conjunto epistolar escrito por Thomas Antônio Gonzaga, são consideradas obras satíricas.
Isso pois as cartas contêm críticas ferozes indiretamente voltadas ao governo de Minas Gerais da época. Épico. Além dos dois estilos citados anteriormente, é possível encontrar também no arcadismo brasileiro duas obras de trio épico. São elas Uruguai de Basílio da Gama e Caramuru de Santa Rita Durão.